Rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez para a gente falar de NBA, né? NBA começando, quer dizer, voltando hoje, né? Com as semifinais de conferência. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, meu nome é PH Miranda, eu faço vídeo de futebol, basquete e alguns outros esportes aí, vídeos aleatórios para vocês aqui no YouTube. Valeu? Então é muito importante que você se inscreva aqui embaixo e também, pô, me dá essa moral. Me segue lá nas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Tem o Instagram, tem o TikTok, tem o X, então, pô, me dá essa moral lá, me segue lá que é muito importante para mim. Valeu? Bom, vamos começar falando do primeiro jogo que acontece logo daqui a pouco, né? Agora que no momento que eu tô gravando são 7h30 da noite. Às 9 horas teremos New York Knicks e 76ers, né? Philadelphia 76ers. Então vamos falar um pouquinho desse confronto e um pouquinho do, entre aspas, histórico, né, dos dois clubes. O New York Knicks vem muito forte para essa série, né? Vem depois de uma vitória na série contra o Atlanta Hawks, que é um time forte, tá? Eu gostei até uma surpresa, né? Eu achei que poderia até surpreender o New York Knicks, né? Fez ali os dois primeiros jogos da série muito interessante, até ganhando, né? Dois dos três primeiros, se eu não me engano. O Atlanta Hawks consegue ganhar do New York Knicks e achei que ia dificultar mais. Mas ali no quarto para o quinto jogo já ficou um pouquinho mais difícil. Não, desculpa, do quinto para o sexto jogo já ficou um pouquinho mais difícil para o Atlanta Hawks, não conseguiu manter a regularidade e também, obviamente, é muito misturado, né, muito relacionado com uma melhora absurda do New York Knicks, que está diretamente relacionada com uma melhora de Karl Anthony Towns e também do próprio. Eu não vou nem falar do Anunoby, mas eu vou falar até do Hart. Tá? Eu achei que a melhora não vou nem individualizar. Tá? Eu acho que o sistema defensivo do New York Knicks, né, quando ele consegue encaixar, é muito difícil para o adversário vencer o New York Knicks. Por isso que isso torna ele um dos times favoritos para essa NBA, tá? Para essa. Não sei nem se para a final, mas para uma final de conferência, acho que tem totais condições de conseguir chegar. Eu acho que para mim é o favorito para chegar numa final de conferência, para vencer uma final de conferência, tá? Então, chega com tudo, né? Como eu acabei de falar, agora com uma melhora do Karl Anthony Towns, né, depois ali no meio da série, consegue engatar uma sequência muito interessante, chegou até a fazer um triplo-duplo, para vocês terem uma noção. Então, é absurdo, né? E o único regular aí do time que é o absurdo também, o Jalen Brunson, que consegue fazer uma série espetacular, tá? Tem uma média ali de mais ou menos 25 pontos, né, na série. Então, é absurda a série que faz o Jalen Brunson, não a série, né, a temporada que faz o Jalen Brunson, mais uma vez, né, a temporada passada dele também foi absurda, e agora repete o feito, né, então, muito bom time do New York Knicks, que mais uma vez chega como um dos favoritos, tá, para conseguir agora bater de frente contra o bom time do 76ers, ok? Que também tá chegando para ser muito difícil, tá? Chega para ser um dos times mais difíceis a ser batidos aí agora pelo New York Knicks, tá? Porque o 76ers conta com a volta do Joel Embiid, ok? Que faz total diferença nesse time do 76ers, porque a gente viu, né, na série contra o Boston Celtics que por mais que o 76ers consiga ganhar um dos jogos ali, o Boston, depois de abrir 3-1, achava que a série já estava ganha, né? Já tinha acabado. E achava que o Boston ia ganhar até com tranquilidade, tá? Mas aí quando acontece a volta do Joel Embiid, acaba a série, cara, completamente destruidor a série que faz o Joel Embiid. Por mais que tenha chegado na metade dela, ele consegue ser avassalador e acabar com o Boston Celtics, tá? Tem uma média de mais de 25 pontos por jogo dele. Então, é um cara absurdo, é um cara devastador que literalmente acabou com a série, né? Depois que ele chegou, o 76 consegue virar a série de 3-1 para 4-3, né? E o feito que não tinha acontecido desde 1982, né? A última vez que o Sixers tinha vencido o Celtics em playoffs. Então, um cara realmente absurdo, surreal, muito acima da média, um jogadorzaço de primeira prateleira realmente. Isso relacionado, né, misturado com uma série muito boa, uma série excelente do Tyrese Maxey, de todos os jogos, mesmo quando o Sixers perdia o jogo, ele fazia a diferença, ele tentava carregar o time, ia para cima, conseguiu vencer um dos jogos, muito por conta
dele também, né? Deu, se não me engano, no segundo jogo ou no terceiro, em que o Sixers consegue vencer do Boston Celtics com aquela partidaça do VJ Edgecombe, com mais de 30 pontos, né, fazendo, muito por conta do Maxey, tá? O Maxey também sendo muito, muito crucial para essa vitória, né, do Sixers em cima do Boston Celtics. Então, sendo crucial aí para o Sixers conseguir se sobressair ao Boston Celtics, por sinal, né, teve ali a ausência do Jason Tatum no jogo 7, que fez total diferença. A gente sabe como que faz diferença a ausência de um jogador assim como o Celtics, mas ainda assim isso não diminui o feito do Sixers, tá? Porque o Celtics continua sendo um timaço, apesar da ausência do Jason Tatum. Ainda tem o Jaylen Brown, que não precisa nem falar, tem o Pritchard, tem o Vucevic, tem o próprio Queta, estava pontuando bem na série, tem o Derrick White, enfim, outros jogadores importantíssimos. Aliás, Derrick White fez uma série horrorosa, né? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então o Sixers chega com muita moral, né, para essa série agora com o Atlanta Hawks e dá um recado, né? Desculpa, Atlanta Hawks não, desculpa, New York Knicks chega com moral e dá um recado de que ele vai dar trabalho, que ele não vai cobrar barato, né, para o New York Knicks. Então, se o Knicks quiser vencer o Sixers, ele precisa muito de uma defesa sólida que tem capacidade para conseguir manter essa defesa sólida, porém vai precisar manter sempre, porque se você não conseguir parar o Sixers, ele vai amassar, ele vai passar por cima, ele vai passar o carro no New York Knicks, tá? Porque tem totais condições de fazer isso sim. Então vai ser muito interessante, talvez aí o confronto mais equilibrado, tá? Pelo menos ao meu ver, talvez seja o confronto mais equilibrado dessa semifinal de conferência, tá? Esse Knicks e 76ers, ok? Então, jogaço, daqui a pouco, né? Vai começar às 9 horas, então vamos ficar ligado nesse jogaço que vai acontecer daqui a pouco. Joel Embiid, Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Tyrese Maxey, vários craques juntos. Vamos ver como é que vai ser esse jogaço, beleza? Bom, vamos para o próximo confronto, que vai ser também da Conferência Leste, Detroit Pistons contra Cleveland Cavaliers, tá? Dois times que também vêm de dois jogos 7, né? Aliás, tivemos aí 3 jogos 7, né? Nessa primeira rodada de playoffs, se eu não me engano, né? Teve no Boston Celtics e Sixers, teve no Orlando Magic e Detroit Pistons, teve no Cavaliers e Raptors, e é isso, né? Foram 3 jogos 7, né? Então, cara, realmente a NBA surpreendendo, né? Fazendo aí, tendo grandes jogos pra gente ver. Tá muito legal de assistir mesmo essa temporada, tá muito interessante. E vamos para mais um jogo que também eu acho que vai ser equilibrado, um pouquinho mais ali de favoritismo para o Detroit Pistons, mas acho que também é um pouco equilibrado, porque o Cavaliers tem sim condições de conseguir, e deu sinais disso no último jogo, né, contra o Toronto Raptors, conseguiu fazer um jogo coletivo ali muito interessante, encaixou bons jogos na reta final da série do Donovan Mitchell, de James Harden, chamando a responsabilidade finalmente. E apesar desse último jogo do James Harden achar um pouco ele mais sumido, digamos assim, tiveram outros jogadores que chamaram a responsabilidade. Um deles olha só, quem diria, o Jarrett Allen fazendo uma partidaça, né, para mais de 15 rebotes e fazendo duplo-duplo, né, e fazendo um jogaço contra o jogo 7, né, contra o Toronto Raptors e acabando com o jogo praticamente, né, com mais de 15 rebotes, mais de 15 pontos também. Então, sendo avassalador o Jarrett Allen nesse último jogo, né, quem diria? Enfim, e alguns jogadores até um pouco sumidos, tá? Apesar da ausência, entre aspas, né, a ausência que eu digo é que ele não apareceu tanto no jogo, do Evan Mobley, do próprio James Harden que eu falei, apesar de ele ter matado uma bola de 3, eu achei eles um pouco sumidos, né? Um pouco abaixo nesse jogo 7, mas se você pegar a série inteira, são jogadores fundamentais para esse time do Cavaliers, né? O James Harden fazendo uma série boa, né? Não vou dizer ruim, mas ok, tá? Não tudo que a gente consegue esperar do James Harden, não é aquele prime James Harden, mas é um jogador muito acima da média, a gente sabe que né? Tem a bola de 3 como sua principal característica, consegue fazer uma infiltração muito bem também, e defensivamente algumas vezes deixa a desejar. Acho que na série ficou muito evidente
que os turnovers que o James Harden ele oferece para o adversário pode ser uma coisa ruim, porque vai enfrentar um Detroit Pistons que tem um Oscar Thompson, que tem uma média de 4, 5 roubos e tocos na temporada. Então, cara, vai ser um jogo difícil, por isso que eu coloco um pouquinho mais de favoritismo do Detroit Pistons nesse confronto. Então, o Cavaliers vem para tentar uma zebra, entre aspas, né? Mas se conseguir conseguir uma série em que, por exemplo, Donovan Mitchell esteja quente, né? Esteja, pegando fogo, que esteja fazendo ótimos jogos, tem chance sim de vencer e passar o Pistons, ok? E agora falando do Pistons, acho que é um dos favoritos, na verdade, né? A chegar a passar, né? Pela final de conferência e talvez chegar até na final de NBA, tá? Acho que isso vai acontecer, acho difícil, tá? Porque vai enfrentar talvez um Knicks ou Sixers que vai ser muito difícil para o Pistons, se passar do Cavaliers, óbvio, né? Mas ainda assim, tem um timaço e se encaixar esse time do Detroit Pistons vai dar muito trabalho mesmo, porque o Pistons vem para ser um dos melhores times da NBA, tá? De assistir, pelo menos na minha opinião. Tá? Fez uma série zaça contra o Orlando Magic. Tudo bem que o Orlando Magic é um time muito abaixo do comparação ao Detroit Pistons e mesmo assim conseguiu bater de frente, né? Foi o 8º contra o primeiro colocado. Então, ainda assim, eu acho que vai ser um jogo interessante da gente assistir. Por quê? Um jogo interessante não, desculpa. Foi uma série interessante da gente assistir, né? Porque o Orlando Magic fez jogo duro, tá? Fez jogo duro, chegou a abrir 3-1, né? E o Detroit Pistons, assim como em 2003, da mesma situação, os mesmos times, né? Fizeram a mesma campanha praticamente nessa série, tá? O Orlando Magic abre 3-1 e o Detroit Pistons vira para 4-3, né? Tem mais time, tem mais experiência, tem mais jogadores interessantes, então fez o que tinha que fazer, entre muitas aspas, tá? O Orlando Magic deixou a desejar? Deixou. Tá? E eu acho que muito do Orlando Magic ter deixado a desejar vem por conta da ausência de um franchise player. Ah, PH, mas, e o Banqueiro? Eu com todo respeito, eu gosto do Banqueiro, tá? Eu acho o Banqueiro um jogadoraço, chamou a responsabilidade de todos os jogos praticamente, né? Se eu não me engano, praticamente toda a série passando de 20 pontos ou chegando perto de próximo a 20 pontos. Então, fazendo jogos excelentes, né? Porém, eu não vejo ele como um franchise player. Tá? Vocês podem duvidar de mim e, enfim, negar, né, discordar de mim, só que eu não vejo o Banqueiro como um franchise player. Eu vejo ele muito mais como um ótimo coadjuvante para uma franquia do que um franchise player, né? Um cara, né, que o time vai ser formado em torno dele, como está sendo no Orlando Magic. Eu não vejo um time competitivo de verdade com um Banqueiro como franchise player, com todo respeito, tá? Isso quer dizer que ele é ruim? Claro que não, pelo contrário, tá? O Banqueiro fez uma série excelente, eu acho ele um ótimo jogador, mas eu acho que ele ser o franchise player, não acho que é o ideal para o próprio Orlando Magic, tá? Que tem condições sim de ir ao mercado, de tentar buscar uma outra peça importante para encaixar nesse time, né? Então, por exemplo, quando o Banqueiro tá abaixo, né? Quem aparecia no máximo era o Desmond Bane. Tirando isso, Jalen Suggs faz uma série horrível. O Wagner quase não teve presente, né? Os irmãos, né, quase não estiveram presentes. O Mo Wagner só foi ficar no último jogo e o Franz Wagner teve 2 jogos, sei lá, 3 jogos na série. Então você não consegue, né? O Anthony Black nem se fala, pô, não tem enfim, esse teor decisivo, né, num time, eu vou dizer fraco do Orlando Magic, mas não é fraco o que eu quero dizer, mas é um time que não tem peças suficientes para ser um time competitivo realmente. Tá? O Banqueiro conseguiu chamar a responsabilidade, o Desmond Bane também conseguiu chamar a responsabilidade para si, mas ainda falta muito para esse time. Ainda falta muito para conseguir ser competitivo realmente, tá? Na minha opinião. Tá? Enfim, e como eu falei, estava falando do Detroit Pistons, né? Faz uma série excelente. Vou pegar da metade para frente, né? Porque nos primeiros jogos o Pistons deixou muito a desejar, principalmente
por conta dos jogos abaixo do Jalen Duren e do Tobias Harris, tá? Eu acho que o Tobias Harris, por mais que ele tenha feito ali mais de 15 pontos praticamente a série inteira, eu acho que ele ficou um pouco abaixo, deixou a desejar. E aí, quem chamou a responsabilidade foi o Cade Cunningham, né? Porque o Cade Cunningham é um jogadoraço, craque absurdo, um dos meus jogadores favoritos também. Sou muito fã do Cade Cunningham. Chamou a responsabilidade, é o franchise player do Detroit Pistons, é o cara desse time, é o cara que chama a responsabilidade e conseguiu fazer ótimos jogos, tá? Tanto que ele tá com uma média na série de 32 pontos, para você ter uma noção, né? De 32 pontos por jogo nessa série. Então é um cara diferente, ele é o diferencial dessa equipe do Detroit Pistons e tem tudo para dar muito trabalho para os próximos times que vão enfrentar o Pistons, ok? Então, na minha opinião, por que então que o Randle Match conseguiu abrir 3-1? Eu acho que muito por conta da ausência de alguns jogadores. Como eu falei, o Jalen Duren, que foi muito abaixo nos primeiros jogos. O Tobias Harris também foi muito baixo nos primeiros jogos. Duncan Robinson também. Enfim, e esses jogadores, quando conseguem jogar bem, como foi da metade da série para frente, eles fizeram total diferença. Quando o Duncan Robinson conseguiu encaixar as bolas de 3, quando o Tobias Harris começou a jogar melhor, né? E quando o Jalen Duren começou a pegar mais rebote, começou a pontuar mais, como foi no último jogo, né, da série, o Detroit Pistons foi avassalador, tá? Encaixou uma boa formação, uma boa defesa. Para você ter noção, no jogo 7 encaixou tão bem que até o Ausar Thompson estava fazendo bandeja, né? Um cara que quase não faz ponto nas partidas, ele estava fazendo bandeja. Então, é um time muito forte, é um time que tem totais condições de chegar numa final de NBA e ganhar uma final de conferência, enfim, acho que sim, é muito forte, um dos favoritos também para essa NBA, ok? Bom, vamos passar para outra conferência, agora falando da Conferência Oeste, né, do outro lado da chave. Vamos começar falando de OKC e Lakers, ok? Jogo que acontece amanhã. E aí tem um grande favorito, né, um favorito muito claro, que é o OKC. O Oklahoma City Thunder vem para ser um dos grandes favoritos, né, talvez o grande favorito da NBA, né, para levar o bicampeonato seguido. Mas tem que respeitar esse time do Lakers, ok? Que vai contar com o retorno agora sim na série inteira do Austin Reeves, que talvez, né, não sei se já começando a série, mas acho que não, né? Mas ali no meio da série pode ter o retorno do Luka Doncic, então vamos ficar de olho. Porque, ok, o Lakers é um time abaixo nessa temporada? Né? Eu, como torcedor do Lakers, posso falar isso. É um time que dá medo? Não é um time que dá medo. Mas tem jogadores decisivos, tem jogadores experientes e pode sim fazer diferença numa série de playoffs, ok? Na minha opinião. Agora, do outro lado, você tem um grande favorito. Acho que é talvez o confronto mais desequilibrado dessa semifinal de conferência, porque você tem o Oklahoma City Thunder favoritaço com o Shea, com o Dort, com Chet Holmgren, com, sabe, jogadores muito físicos, muito atléticos, que impõem fisicamente o jogo, que conseguem dominar os adversários de uma forma absurda. Então, é muito difícil bater de frente, né, com esses jogadores, né? Eu nem falei do Jalen Williams, enfim. Então, vai ser um jogo muito difícil para o Lakers, vai ser muito complicado, mas como eu falei, você tem jogadores que podem fazer a diferença, tá? Do lado do Lakers, vem de uma série muito boa, tá? Apesar de ter ali 2 jogos de recaída, né? De ter uma caída, né, contra o Houston Rockets, faz uma série ok, faz uma série bem segura contra o Houston Rockets, né? E o Oklahoma City Thunder passou o carro no Phoenix Suns, não deu nem para sentir o gostinho, né, de uma vitória. O Phoenix Suns meteu logo 4-0 o Oklahoma City Thunder, para você ter uma noção do quanto esse time pode ser avassalador, do quanto esse time pode ser muito, muito eficiente nos seus ataques, nas suas ações ofensivas, ok? Então, o Oklahoma City Thunder, como eu falei, vem como grande favorito nesse confronto, e não só no confronto, mas como na NBA, né? Eu acho que tem tudo para ganhar o bicampeonato. Faz uma série zaça contra o Phoenix Suns, o Shea tendo um jogo com mais de 40 pontos. Apesar de ter a ausência do Jalen Williams ali alguns jogos, se eu não me engano, acho que ele ficou fora de 2 ou 1, enfim, não faz diferença porque você tem outros jogadores para chamar a responsabilidade também, tá?
como eu falei, é o favorito? É o favorito. Agora, você vai jogar fora o Lakers, como foi o Phoenix Suns? Acho que não. Acho que não é para tanto. Acho que não tem uma discrepância tão grande quando tinha no OKC contra o Suns para o OKC contra o Lakers. Ah, mas pega, pô, na temporada regular você teve jogos ali de mais de 30 pontos de diferença, né? Os dois jogos com mais de 30 pontos de diferença, ok. Mas nesses dois jogos o Lakers estava muito abaixo e agora ele tem com uma outra perspectiva. Acho que o Lakers pode sim dar um pouquinho mais de trabalho para o Oklahoma City Thunder, mas é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Como eu falei, apesar de ter feito uma série muito boa contra o Houston Rockets, não é parâmetro, né? Para o Oklahoma City Thunder, apesar do Houston Rockets ter feito bons jogos, tá? Teve a ausência do Kevin Durant, então é um time muito fragilizado, então não dá para você botar como parâmetro para enfrentar o Oklahoma City Thunder, mas ainda assim, como eu falei, o Lakers é um time complicado de se jogar, e se encaixar um time interessante, se conseguir a volta do Luka Doncic, pode levar perigo demais para o Oklahoma City Thunder, tá? Então, como eu falei, é um time muito perigoso, mas se você colocar físico, que conta muito no basquete, né? Eu acho que o Oklahoma City Thunder tem condições de passar o carro por cima do Lakers e abrir um 4-0 tranquilamente, tá? Então, vamos ficar de olho, né? Como eu falei, é o favorito? Agora, tudo pode acontecer. Enfim, vamos para outro jogo da conferência, né, da semifinal. E o último jogo, na verdade, que é o San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves, ok? Vamos falar um pouquinho da série que eles fizeram na primeira rodada de playoffs, né? O San Antonio Spurs... Não, brincadeira, eu vou falar do Minnesota primeiro, né? O Minnesota vem de uma... Desculpa. Minnesota vem de uma vitória para cima de um dos grandes favoritos, né? Vem com a moral alta, né? Moral altíssima. Venceu do Denver Nuggets com tranquilidade, com certa tranquilidade, tá? Ganhou de 4-2, vencendo dentro da casa do Denver Nuggets, então fazendo jogos muito interessantes, apesar da ausência dos jogadores que são os jogadores os melhores jogadores do time, né? Anthony Edwards, David Vincenzo, enfim. Você teve ali no último jogo a ausência do Sumo também. Então, mesmo com a ausência de grandes jogadores, ele ainda assim consegue vencer o Denver Nuggets, né? Por conta de um ótimo técnico, que é o técnico do Minnesota. Esqueci o nome dele agora, gente. Calma aí. Vou buscar aqui enquanto eu falo. Mas ele consegue bater de frente contra esse time. Bater de frente não, ser melhor do que o time do Denver Nuggets, né? Deixa eu botar aqui para ver qual que é o nome do técnico só para dar a informação. Enfim. E ainda assim, cara, você conseguiu praticamente ser muito superior ao Denver Nuggets por conta que você anulou, né? Aqui, ó, é o Chris Finch, né? Chris Finch. Eu tinha esquecido o nome dele. Chris Finch, que é o técnico do Minnesota Timberwolves, ok? Que fez uma estratégia absurda, cara. Fez uma estratégia muito boa que conseguiu anular completamente o Jamal Murray e muitas das vezes, né, o Nikola Jovic, tá? Porque o Jovic estava muitas vezes, mesmo fazendo muitos pontos, mesmo tendo muitos rebotes, ainda assim tinha uma marcação impecável, né, do Gobert, né, que fez uma série zaça também, defensivamente, absurdo o Gobert, né, com seus 30 e não sei quantos anos, né, deve estar já com 35 anos, sei lá, e ainda assim conseguindo fazer uma marcação implacável para cima do Jovic, anulando ele na partida, por mais que o Jovic ainda assim tentando carregar o time do Denver Nuggets, né, mas ainda assim um time muito desfalcado, tá? Sem Aaron Gordon, enfim, que não conseguiu encaixar um bom time, né? Uma boa sequência de jogos e acabou ficando pelo caminho, né? Denver Nuggets, o Jamal Murray, por exemplo, ficou muito abaixo. Você tem ali o primeiro jogo do Jamal Murray com mais de 30 pontos, muito acima, jogando muita bola, porém, depois daquele jogo, ladeira abaixo, né? Muito bem marcado a marcação do McDaniels, que faz um jogo 7 absurdo, né? Mais de 30 pontos para ele no jogo 7, o McDaniels. Então, um jogaço dele fazendo a diferença para esse time do Minnesota Timberwolves, que agora vem para enfrentar
um San Antonio Spurs que acho que tem uma discrepância também absurda, né? Eu falei do Oklahoma City Thunder para o Lakers, assim como está o San Antonio para Minnesota, tá? Porque Minnesota vem com desfalques importantíssimos, então o Anthony Edwards está fora, o DiVincenzo está fora, não sei como está a situação do Dosunmu, né? Tinha sentido a panturrilha no último jogo. Então, apesar de ter vencido o Denver Nuggets, vai precisar fazer quase um milagre para tentar vencer os times do San Antonio Spurs, que vem de uma sequência também muito boa, passando o carro para cima do Trail Blazers, né? Do Thiago Split, né? Do Thiago Splitter, né? E, enfim, fazendo uma série zaça, né? O San Antonio Spurs, apesar da ausência, né? Ali em 2 jogos praticamente do Victor Wembanyama, né? Que acabou saindo ali no jogo 2, se eu não me engano, por uma pancada na cabeça. No jogo 2 ou no jogo 1? Não tô lembrando. Enfim. E aí ele sai e acaba perdendo 2 jogos. E ainda assim, o San Antonio Spurs consegue passar o carro, né, por cima para cima do Portland enfim, fazendo uma série zaça, né, comandado ali pelo Stephen Castle, pelo Champagne, pelo De'Aaron Fox fazendo um jogaço, se eu não me engano, o jogo 5 dele é absurdo, com quase 30 pontos. Então, apesar, né, da ausência do Wembanyama, nessa série o Wembanyama foi muito abaixo, né, se você pegar ali, ele faz um jogo 1 muito bom, né, com mais de 25 pontos, se eu não me engano, e depois disso ele tem uma decaída, mas ainda assim você tem outros jogadores na equipe que conseguem chamar a responsabilidade quando o jogador do time está abaixo, né, que foi o caso do Wembanyama, estava abaixo, e aí você tem Stephen Castle, você tem Champagne, você tem De'Aaron Fox, você tem, enfim, até o Cornet jogou bem essa série, para você ter uma noção, então, fazendo bons jogos, né, e o Trail Blazers vem para tentar a zebra, né, para cima do Spurs, mas é muito difícil, um time muito, muito físico, muito atlético, apesar de você ter um Danny Avdija do outro lado, de você ter um Drew Holiday, de você ter o próprio Donovan Clingan, que jogou alguns jogos bem, você ter o Robert Williams, defensivamente foi até bem, é muito difícil você bater de frente contra um Spurs que estava em outra rotação, né, em outra rotação, porque o time do Thiago Splitter, ainda assim, apesar de, como eu falei, ter bons jogadores, ter bons nomes, é muito difícil você ter um time realmente competitivo, né, ter um time que consiga bater de frente contra os principais times da NBA, tá? Mas ainda assim ele fez um ótimo trabalho, conseguiu bater de frente, né? Conseguiu bater de frente contra o San Antonio Spurs, apesar do Spurs ter passado o carro, né, na série, ter ganhado de 4-1. Se você olhar os jogos em si, foram jogos em que alguns jogos o Spurs consegue vencer, mas de forma muito apertada. Então, o Thiago Splitter não vendeu barato não, né? Enfim, os seus jogos. Então, rapaziada, é isso, né? Os jogos vão acontecer, vão começar daqui a pouco, né? Às 9 horas. Então vamos ficar de olho aí. Daqui a pouco tem New York Knicks e Sixers. Quero muito ver esse jogo, vai ser um jogão. E mais tarde também tem San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves, que acabamos de comentar. Beleza? Amanhã tem mais vídeo no canal e daqui a pouco eu vou trazer mais vídeo de basquete para vocês também. Valeu, tamo junto, é nóis!